Olá, sétimo ano, tudo bem, pessoal? Vamos começar a nossa semana finalizando correção de exercícios. Exercícios que eu passei semana passada, mas que não foi possível corrigir tudo. Eu havia corrigido as primeiras páginas e ficaram faltando duas, que são as páginas 32 e 33 da apostila 4, certo? Então, vamos lá. No primeiro exercício, nós temos que observar a tirinha para responder as questões. Nós temos aí o Spike, que é o cachorro. Ele está, aparentemente num hospital, porque ele está até tomando o soro. E chega a menina, essa personagem, e ela vai conversando com ele. Então, vamos acompanhar o diálogo. Você está dormindo, Spike? Acho que está. Minha mãe é a veterinária, então vão percebendo, né? Ela acha que ele está dormindo, mas ela continua falando. E observem que ele não tem reação. Até o terceiro quadrinho ele vai se manter da mesma forma. Vamos lá. Então, no segundo quadrinho ela fala: minha mãe é a veterinária. Ela disse que fizeram uns testes e descobriram o que é que está errado com você. Tudo. Então, olha só. Apenas no último quadrinho é que nós temos uma diferença. E como nós percebemos isso? Onde está essa diferença? Perdão. Essa diferença está no chapéu do Spike. Como eu disse, olhem que nos 3 primeiros quadrinhos, ele está ali paradinho, nada muda. No quarto quadrinho, o chapéu sai de sua cabeça. Certo? Então, isso aqui vai mostrar para a gente que ele não estava dormindo. Ao escutar que estava tudo de errado com ele, é como se ele tivesse levado um susto, certo? Então, sabendo disso, fica fácil agora, conferir a resposta da letra A. A menina pergunta se Spike está dormindo, o que revela que ele está acordado? No último quadrinho, o chapéu que sai da cabeça de Spike, como se ele tivesse se assustado. Então, foi apenas por esse detalhe, o detalhe do chapéu. B. No balão do último quadrinho, a frase foi escrita de modo diferente. O que isso revela? Então, o que nós percebemos? As letras estão maiores, mais escura, ela ficou um pouquinho mais escura. Está bem ressaltado ali dentro do balãozinho. Como é uma única palavrinha, o balão poderia ter sido menor, a palavra menor, só que não é verdade? E isso tem um objetivo. Então, o que revela? Por que ela está escrita de modo diferente? Então, olha só, o tamanho maior das letras e o ponto de exclamação são recursos visuais que mostram que a frase foi falada com bastante ênfase. Então, o que isso revela? Revela que essa palavra, no caso, isso forma uma frase, que essa frase foi dita com bastante ênfase, Ela procurou dar um destaque, procurou-se dar um destaque para essa palavra, porque dar ênfase seria destacar, Foi usado dessa forma para chamar a atenção. C. Como a menina organiza a fala para não identificar quem encontrou a causa da doença de Spike? Olha só. Olha no terceiro quadrinho. No segundo, ela começa: minha mãe é veterinária. Ela disse que fizeram uns testes e descobriram o que está de errado com você. Gente, fizeram uns testes, descobriram. Então, olha só, aqui ela não identifica quem encontrou a causa da doença. Alguém encontrou, Alguém fizeram, alguém descobriram, eles, Eles fizeram, eles descobriram. Quem são essas pessoas? Ela não identifica. Então, como que a menina organiza a fala? A menina empregou o verbo na terceira pessoa do plural. Ela usou o sujeito indeterminado. Lá, fizeram e descobriram,
para não identificar quem foi o sujeito das ações. Vocês se lembram do sujeito indeterminado? É aquele que, às vezes, o locutor da mensagem, a pessoa que está falando, ela até sabe quem é, mas ela não quer identificar. Vocês devem se lembrar de um exemplo, né, que eu disse para vocês em uma das explicações. Falaram mal de você. Esse falaram, às vezes eu até sei quem é, mas eu não quero mostrar quem foi. Então eu uso o sujeito indeterminado, porque aí vem a pergunta: quem falaram mal de você? Dúvida, alguém. Ou então eu posso até responder eles, mas eles quem? Esse eles gera uma dúvida. E o que o eles representa? A terceira pessoa do plural, não é? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É a terceira pessoa do plural, com sujeito indeterminado. Tá bom? Então, quem fizeram? Quem descobriram? Ela não quis revelar. Ou por realmente não saber, ou por não querer, tá bom? O exercício 7, nós temos aqui as opções de A até a letra I. Então, nós temos que ler essas manchetes jornalísticas e classificar. Então, nós vamos colocar que tipo de oração, né? Ou pode ter frase nominal. Frase quer dizer não tem frase nominal significa que não tem verbo. As outras são frases, só que são frases que têm verbo. E frases que têm verbo são chamadas de oração. Então, vai ter aqui alguma que não tem verbo. Então, ela será classificada como frase nominal. Vamos para a primeira manchete. Contratos entre universidades públicas e fundações são investigados em 5 estados. Nós temos que ver se... Bom, primeira coisa, tem verbo nessa frase? Sim, nós temos uma locução verbal, certo? Olha aqui a locução verbal. São investigados. Se tem verbo, se tem locução verbal, é possível encontrar o sujeito. Então, vamos fazer a pergunta. O que são investigados em 5 estados? Olha a minha resposta. Contratos entre universidades públicas e fundações. Tudo isso que eu grifei é o sujeito, tá bom? E agora, vamos falar que tipo de sujeito é esse? Vocês já estão vendo a resposta. Alternativa C. Oração com sujeito simples. Lembrem-se, vocês se lembram? O sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo, apenas uma palavrinha central. A mais importante aqui no caso, a palavra contratos. O que são investigados em 5 estados? Os contratos. Por isso que é a alternativa C, sujeito simples. A segunda, finalmente inventaram o gelo eterno. Primeira coisa, vamos olhar se tem verbo. Tem o verbo inventaram. Então, provavelmente não. Com certeza nós conseguimos encontrar um sujeito aqui. Faça a pergunta: quem finalmente inventaram o gelo eterno? Ou quem inventaram o gelo eterno finalmente? Quem? Dúvida, não é verdade? Quem inventaram? Eles. Eles quem? A terceira pessoa do plural. Quem são esses eles, professor? Não sei. Ou não quero dizer, não quero revelar. Então, nesse caso, nós temos um sujeito indeterminado. Tá vendo que aqui agora eu não vou grifar nada, porque tudo que tem aqui é predicado. O sujeito indeterminado não aparece escrito, por isso que eu não vou nem grifar, tá bom? Mas olha aqui, letrinha D, sujeito indeterminado. Por quê? Sabe o que eu gostaria que vocês fizessem? Coloquem aqui no inventaram, olha, um pontinho de interrogação. Eu gosto de representar o sujeito indeterminado pelo ponto de interrogação. Vou pôr aqui em cima, ó. Inventaram? Quem inventaram? Não sei. Isso é sujeito indeterminado. Terceira manchete. Após 21 dias, fim da greve dos bancários.
Vamos procurar verbo? Após não é verbo, dias também não, 21 também não, fim da greve não, aqui não tem verbo, não tem. Se não tem verbo, alternativa A. Isso aqui é uma frase nominal. Se não tem verbo, não é possível encontrar sujeito, né? Para ter sujeito e predicado tem que ser uma oração. E isso aqui não é uma oração. Isso aqui é uma frase sem verbo, é uma frase nominal. Próxima frase. Vem chuva por aí. Tem verbo nesse caso agora, gente? Tem o verbo vir, ó. Vem, tá bom? Faz a perguntinha. O que vem por aí? Chuva. Então, a palavra chuva é o nosso sujeito. Só ela mesma é o núcleo, então, alternativa C, sujeito simples. A última agora. Baladas, celulares e fones de ouvido no volume máximo ameaçam a audição. Tem verbo, gente? Tem o verbo ameaçam, de ameaçar. Ou seja, vamos fazer uma pergunta, isso significa que dá para encontrar o sujeito. O que ameaçam ou quem ameaçam a audição no volume? Quem ameaçam a audição no volume baixo? Baladas, celulares e fones de ouvido. Então, o nosso sujeito é isso aqui, olha. Baladas, celulares e fones de ouvido. Olha de novo a pergunta. Quem ameaçam a audição no volume máximo? Isso aqui. Vamos ver quantos núcleos tem. 1, 2 e 3. 3 núcleos, baladas, celulares e fones. Quando eu tenho mais de um núcleo, nós temos sujeito composto. Então, vocês perceberam? Não usamos a alternativa E. Aqui não apareceu nenhum exemplo de sujeito subentendido, que é o sujeito oculto, lembra? Aquele que não aparece, mas que é possível identificar. Não apareceu nenhum exemplo dele. Agora vamos para a última página. Observe as formas verbais destacadas e identifique os tipos de sujeito nas frases a seguir. Então, nós temos aqui frases, é igual ao exercício anterior, né? Só que aqui ele não dá as alternativas para a gente ir lembrando quais são os tipos de sujeito. Nós temos que lembrar sem ter os nomes deles para servirem de base, né? Para indicando para a gente qual que é. Então, vamos lá. Se você não entregar a tarefa, vão dizer que você é irresponsável. Então, vamos olhar aqui nesse caso, o verbinho, a locução verbal, vão dizer. Primeiro, gente, vamos grifar em todas as frases para ficar mais fácil? Na letra A, nós vamos observar a locução verbal vão dizer. Na B, nós temos o verbo acabar e o verbo nascer. Acabada, aqui eu grifei o A não é. Acabada e do verbo acabar e nascerá do verbo nascer. Aqui nós temos o verbo ser, somos. Na letra D, o verbo explodir, explodiram. E na letra E, o verbo ficar, fico. Agora que nós já marcamos todos, vamos ver se vamos identificar o sujeito. Vocês já estão vendo a resposta, mas vamos entender o porquê delas, principalmente para quem errou, tá bom? Principalmente quem errou, preste bastante atenção. Se você não entregar a tarefa, vão dizer que você é responsável. Faz a perguntinha. Quem vão dizer que você é responsável se você não entregar a tarefa? Se você não entregar a tarefa, quem é que vão dizer que você é responsável? Quem vão dizer? Alguém. Não sei quem é que vai falar. Quem são essas pessoas que vão dizer?
Por isso que é o sujeito indeterminado, aquele representado pelo pontinho de interrogação. Vão dizer quem? Ah, sei lá, alguém aí, não quero falar quem é, tá bom? Letra B. Acabada a tempestade, o sol nascerá. Acabado, acabada, acabada o quê? A tempestade. Então, nós temos aqui, para o verbo acabar, nós temos o sujeito a tempestade. A gente aqui pode dividir em duas, tá? Ó, vou até fazer um risco aqui, ó. Dividir em duas orações. E o que nascerá? O sol. Tá vendo? Nós temos dois sujeitos, porque eu completo este verbo e depois este. Acabada. Acabada o quê? A tempestade. E nascerá. O que nascerá? O sol. Então, o sujeito de acabada é a tempestade. É um sujeito simples, porque só tem um núcleo. E sujeito de nascerá é o sol, que também é sujeito simples, porque o único núcleo é a palavrinha sol. Ó, vou circular o núcleo. O A não entra, é só a palavra tempestade. Em sol, o O não entra, o núcleo é só a palavrinha sol. Aqui tem gente que talvez vai pensar, professora, tem dois, não era para ser sujeito composto? Não, porque a gente tem que olhar para cada oração. Sol é sujeito do verbo nascer. Tempestade é sujeito do verbo acabar, tá bom? Um fica separado do outro, como se fossem duas frases isoladas. Letra C. Você e eu somos iguais. Quem somos iguais? Você e eu. Olha o sujeito, você e eu. Você e eu é sujeito composto porque tem dois núcleos. A palavrinha você e a palavra eu. Tá bom? Explodiram os caixas eletrônicos de 2 bancos na madrugada. Quem explodiram os caixas eletrônicos de 2 bancos na madrugada? Não sei. Alguém, pessoas, mas não sabemos quem. Isto é sujeito indeterminado. E a última, fico triste quando ouço noticiário sobre tantas guerras. Quem fico triste quando ouço o noticiário sobre tantas guerras? Tá? Gente, aqui tinha um outro verbinho que eu pulei e não marquei, né? O ouço também. Quem fico triste quando ouço? Do verbo ouvir, ó. O ouço também. Então, eu fico triste. Eu ouço o noticiário. Isso é o sujeito subentendido. Ele tem 3 nomes, lembra? Subentendido, desenencial ou oculto. Quem escreveu sujeito oculto está perfeito. Quem que é esse sujeito que está oculto, que está subentendido? Quem é esse sujeito desenencial? É o eu. Não apareceu escrito, mas pelo verbo só pode ser eu. Eu fico, eu ouço, tá bom? Agora a gente terminando o exercício aqui, ó, no dia a dia, concordância verbal. Concordar, o nosso sujeito tem que concordar com o verbo da oração. Tá faltando as melhores condições de pagamento? Casas Bahia tem. Sem juros, em até 10 vezes no cartão ou em até 10 vezes no carnê. Vamos responder. Para melhor analisar, siga os passos. Transcreva a locução verbal. Qual é a locução verbal? Tá faltando, né? Aqui está na linguagem, está utilizando a forma reduzida do verbo estar, não é verdade? Para mostrar a linguagem mais coloquial, informal do dia a dia, né? Isso é para aproximar bastante a propaganda do leitor, do ouvinte ou do telespectador. Então, tá faltando as melhores condições, é o está com faltar.
Está faltando, está faltando. Qual é o sujeito a que essa locução verbal se refere? Faz a pergunta, o que está faltando? As melhores condições de pagamento. Então, esse é o sujeito. Sempre que a gente faz a pergunta para o verbo, quando nós encontramos a resposta, nós encontramos o sujeito. Letra C. Essa locução é típica da linguagem mais formal ou mais informal? Informal, né? Porque corresponde ao está faltando. No dia a dia, nós fazemos muito essa redução, né? Tô feliz, tô cansado, ele tá doente, mas é estou, está. Isso vocês já estão cansados de ouvir, né, turma? Letra D. De acordo com a gramática normativa da língua, o verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito a que se refere. Concordar em número quer dizer singular ou plural. E concordar em pessoa, primeira, segunda ou terceira, tá? Para seguir essa regra, como deveria ficar a frase? Gente, olha o sujeito. O sujeito é as melhores condições de pagamento. Esse sujeito é um sujeito plural, as melhores condições, são as condições. Tá faltando? As condições de pagamento tá faltando? Não, as condições de pagamento estão faltando. Então, de acordo com a gramática da língua portuguesa, o correto seria estão faltando as melhores condições de pagamento, porque nós temos que concordar o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. E no caso, o nosso núcleo aqui, que setinha horrorosa que eu fiz, hein? No caso, o nosso núcleo é a palavrinha condições. As condições de pagamento estão faltando, tá bom? E letra E. Qual é a provável razão de o anunciante ter feito a concordância dessa maneira? Por que será que ele, preferiu falar, tá errado, mas por que ele colocou tá faltando? Olha aqui uma sugestão de resposta. Parece que o autor da chamada quis reforçar o caráter informal do texto, aproximando-o da forma como muitas vezes falamos em situações menos monitoradas, ou mesmo por desconhecer a concordância adequada, né? Tanto é que numa primeira leitura, eu tenho certeza, muita gente, até quem é bastante atencioso quanto ao uso, né, correto da língua portuguesa, num primeiro momento isso passa até desapercebido. Ah, tá faltando as melhores condições. Parece que tá tudo tão ok, não é? No máximo a pessoa vai falar, ah, deveria ser está. Não, mas espera aí. Analisando o sujeito, o meu sujeito, ele tem um núcleo, que é uma palavrinha que está no plural. Então, o verbo tem que combinar, tem que concordar com ele. Estão faltando as melhores condições, certo? Então, provavelmente não é que eles erraram, não. Eles querem aproximar do público, né? E no dia a dia, o que é mais comum? Nós usarmos a linguagem informal. Então, ele já utilizou o tá reduzido para mostrar essa informalidade. E colocar ele no singular, em vez de tão faltando, né? Ele poderia ter escrito tão faltando, mas não, ele deixou no singular. Então, é para reforçar mesmo o caráter informal do texto. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Um beijo e até